Para trazer essa consciência melhor do eu maior e do eu menor, eu gostaria de lhes contar uma historinha que eu ouvi em uma palestra que eu achei maravilhosa e que elucida muito. É a historinha de um colar de pérolas, né? Que na tradição indiana é chamado de Sutratma, o fio. É o seguinte, imagine-se então você, eu, essa pérola, tá? Então a pérola é o ser humano. A primeira coisa que uma pérola faz quando olha para si, quando começa um processo de olhar para si, ela pensa, nossa, como eu sou maravilhosa. Eu sou tão redonda, brilhante. Eu sou a mais maravilhosa, a mais brilhante, a mais bela pérola desse colar. Né? É o egoísmo agindo sobre nós. Quando a gente só vê a nós mesmos. Depois, essa ideia fica muito tempo arraigada em nós, porque o egoísmo ele é muito sedutor. Olhar para si mesmo é muito sedutor. Só pra gente, né? Esse é o entrave maior do portão de passagem, o egoísmo. E ela fica muito tempo assim, essa pérolazinha. Depois ela começa a sentir uma vontade de conhecer alguma coisa a mais, porque graças ao divino, existe uma chamada interna que vem em qualquer momento para todos nós, e aí a gente pergunta em algum momento, será que existe algo mais do que eu mesmo? E ela perguntou isso, essa pérola. Depois ela começa a sentir vontade de conhecer mais e mais, então ela encontra algo mais profundo nela e olha lá dentro. E aí ela vê um fio. Depois de muito tempo, porque ela olha, antes de ver o fio, ela olha e não reconhece nada. Sente um vazio interior. Fala, ué, eu achei que tinha alguma coisa a mais, mas só existe eu mesmo. Por que ela pensa isso? Porque ela não tem ainda o discernimento entre o que é uma coisa e o que é outra. Ela só se via como essa pérola e nada mais, a única. Então, sem o contraste, ela não pode saber o que é preto, branco, escuro, claro, pérola ou fio. Mas ela investiga mais um pouquinho e ela encontra um fio dentro dela. E aí, nesse momento, acontece um processo que acontece com todos nós do caminho também, que é a sensação maravilhosa de dizer, encontrei a minha essência. Eu sou especial. Já não sou mais ignorante do assunto, né? A gente não tem isso? Quando a gente encontra um caminho, a gente se sente, né? Ah, eu encontrei a minha essência. Mas ainda assim existe um tanto de egoísmo. Ela encontra uma essência e diz assim, eu encontrei. Tadinho dos outros, das outras pérolas, não sabe que tem isso dentro. Pois é, né? Só que como também os atributos de Deus estão dentro de nós, apesar de todo esse egoísmo, a pérola sente vontade de compartilhar, para que todas as outras pérolas saibam que existe esse fio dentro dela, essa essência. E ela olha para as outras e diz, vocês têm, procurem. E aí ela parte a tentar então a convencer. Mas numa última clareza, olhando mais profundo, tirando mais um véu desse autodescobrimento, dessa autodescoberta, essa pérola se dá conta que aquele fiozinho que passava no meio desse colar todo, que ela achava que passava só dentro dela, ela vê que não passa dentro de cada um separadamente, que é um único fio que forma esse colar. E essa parte da historinha, desculpa, me emociona, porque é a descoberta das descobertas. Que na verdade não é nada de novo, sempre foi assim, mas descobrir esse uno, independente de quanto individual nós somos, porque se fosse para ser uma massa só de coisa no universo, Deus fazia um bloco, né? Então, como Ele fez a gente indivíduo, nós temos a nossa alma, nossas centelhas dessa alma, é uma alma só, é um espírito só, é uma luz só, é uma força só, é o uno. Mas como ela foi fragmentada, existem esses fragmentos de alma, existe cada indivíduo, nós temos algo particular. Porém, o que nos faz realmente maiores e evoluindo no processo de nos tornarmos um com o todo, é descobrir a chave dessa liberdade, da separatividade, que é descobrir a unidade. Que tudo que passa por dentro de mim, passa por dentro de você. Que a essência que tem em mim, tem dentro de você. E que todas essas essências juntas tornam um colar só. Brilhante, muito mais brilhante do que se eu estivesse caminhando sozinho. E assim a gente consegue ver o eu maior e o eu menor. Quando a gente consegue ver que somos todos um, apesar de cada um ter sua individualidade, nós conseguimos ver uma coisa muito maior em nós.